A real origem do escândalo que está envolvendo o rapper americano P. Diddy, ou Diddy, ou Puff Daddy, ou Sean Combs. Então, nessa live eu vou te passar a minha impressão sobre o caso do ponto de vista médico e te mostrar que talvez o Diddy tenha um problema grave de saúde e que o que aconteceu na infância dele, que foi uma infância muito conturbada, que eu vou te contar com detalhes o que aconteceu com a mãe dele, com o pai dele. Então, todo esse ambiente conturbado, problemático, pode ter tido uma grande influência em tudo isso que está acontecendo agora. E eu não vou defender, não vou fazer advogado do diabo, não vou passar pano, mas apenas vou mostrar o que eu, como médico, estou pensando disso tudo. Então, muita coisa está sendo falada, é um tema que está bastante em alta. Nos Estados Unidos só se fala isso. Aqui no Brasil também está sendo muito falado esse assunto. E eu não sou capaz de dizer se as informações são mentira, são verdade. Então, por isso, eu não vou entrar no mérito dessas acusações, não vou entrar no mérito das fofocas, dos boatos, e vou me concentrar apenas em avaliar possíveis transtornos que o Diddy tenha, caso tudo isso seja verdade, e as consequências que tais atitudes, que tais situações podem ter na saúde das vítimas que sofreram as violências, que sofreram os abusos e coisas do tipo. Então, para quem não sabe o que está acontecendo, e aí eu peço que você me conte aí no chat, que você me conte nos comentários se você sabe o que está acontecendo, se você ouviu falar sobre essa história, escreve para mim, me fala. Vou colocar aqui uma enquete. Você está sabendo do caso P. Diddy? Vamos ver o que o pessoal diz. Você está sabendo do caso P. Diddy? Sim ou não? Vamos ver o que o pessoal me diz. Caso você ainda não saiba, eu vou resumir um pouco. Então, o P. Diddy é um rapper americano que já tem... ele é de 69 ou 68, então tá aí quase com 60 anos, tem 55 anos, e ele também é um produtor musical. Tudo isso começou quando a ex-esposa dele denunciou uma agressão que ele fez contra ela em 2016 num hotel de Los Angeles. Essa agressão, ela foi filmada pelas câmeras de segurança e mostrando uma atitude muito covarde do P. Diddy. Ele pega a mulher pelo cabelo, ele chuta a mulher no chão, arremessa vasos de planta contra ela, e obviamente que ela foi ferida, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e ela resolveu, depois que eles terminaram o relacionamento, o casamento, ela resolveu denunciar esse acontecido. Isso foi em 2016 e a denúncia, salvo engano, foi ano passado. Só que antes disso, o P. Diddy, ele já está envolvido em muitas polêmicas há muitos anos. Então, algumas teorias, por exemplo, ligam o nome do Diddy à morte do Tupac, que era um rapper americano também, a morte do Notorious Big. Os dois foram na década de 90, tá bom? Lá por 96, 97. Para você ter uma ideia do tamanho dessa confusão, do tamanho dessas, entre aspas, teorias da conspiração, até a morte do Michael Jackson está sendo associada à influência do Diddy. Então, algumas teorias defendem que, na verdade, o Michael Jackson ele não era um perigo para as crianças, muito pelo contrário, ele estava querendo proteger as crianças que tinham passado pelos abusos do Diddy e das outras pessoas que faziam as tais festas do Diddy, né? Porque ninguém faz uma festa sozinho. Então, se o Diddy estava lá, tinham outras pessoas com ele também. E tem até notícias dizendo que as supostas vítimas do Michael Jackson foram subornadas para dizerem, as famílias das vítimas foram subornadas para dizer que o Michael Jackson fez algo errado com aquelas crianças. Então, essas são algumas das teorias, só para você ver o quão nebuloso é tudo isso em relação ao P. Diddy. E quais são outras teorias, outras acusações que ele tá recebendo?
abuso de menores de idade, né? Encontraram frascos de lubrificante, de óleo de bebê na casa dele, uma quantidade muito grande de frascos. Ele está sendo acusado por agressão de mulheres, por tráfego de pessoas, está sendo acusado de crimes contra a vida, de violência sexual sem consentimento. E o pior de tudo é que nessas festas eles gravavam aquilo que acontecia para poder fazer chantagem nas pessoas que estavam lá. E tudo isso, como eu falei, era com festas gigantescas, repleto de famosos, de milionários, de políticos, como Leonardo DiCaprio, Will Smith, Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, LeBron James e até mesmo a Anitta. Pois é, a Anitta ia na festa do Puff Daddy. E tem vídeo dela falando que ficou até meio confusa depois da festa com o Puff Daddy. Então, quem lembra daquele filme As Branquelas, que era onde dois homens negros se fantasiavam de mulheres brancas para investigar um crime. E nesse filme, As Branquelas, tem uma parte em que tem uma festa, né? E nessa festa estavam leiloando mulheres para que elas passassem a noite com outras pessoas. E dizem, por aí, que essa cena do filme foi, inclusive, inspirada nas festas feitas pelo P. Diddy. E algumas vítimas também estão sendo levantadas, né? O próprio Michael Jackson, que eu falei, o Justin Bieber, a Rihanna, o Jaden Smith, que é o filho do Will Smith. E agora ele está sendo acusado de diversos crimes e pode até mesmo pegar prisão perpétua. Pois é. Já colocaram ele no tal do Suicide Watch, né? E vamos ver o que vai acontecer com ele. Eu tenho um palpite do que vai acontecer com ele e eu acho que vão acabar com o CPF dele. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas por que será que o Diddy fez isso tudo, né? Se ele fez, por que ele fez isso tudo? Por que tudo indica que ele seja realmente um criminoso em série? Será que ele tem algum transtorno de personalidade? Será que ele tem alguma doença mental? O que aconteceu na infância dele que pode ter contribuído para tudo isso que está acontecendo agora, pessoal? E eu acho que é aí que está a nossa resposta. Só que antes de falar sobre a infância do P. Diddy, eu quero alertar que as atitudes perversas que possivelmente foram praticadas por ele podem ter levado a grandes prejuízos para as vítimas. Então, o próprio Justin Bieber fala sobre alguns traumas que podem estar relacionados ao P. Diddy. E todos sabemos que a saúde mental do Justin não é das melhores. E para piorar a situação, tudo indica que o ocorrido com o Justin Bieber aconteceu quando ele ainda era um adolescente de 15 anos. Tem vídeo falando do P. Diddy dizendo: agora o Justin Bieber vai passar essas 48 horas comigo. Ele era apenas uma criança de 15 anos, que em troca recebeu uma Lamborghini, um carro caríssimo. Então, pessoas vítimas de abuso, de violência, seja qual for o tipo, podem desenvolver diversos problemas de saúde física e de saúde mental. E, obviamente, depressão e ansiedade podem acometer pessoas que passaram por situações pesadas. E outra doença que pode também estar associada à depressão e ansiedade é o chamado transtorno do estresse pós-traumático, quando a pessoa costuma ter pensamentos intrusivos, pensamentos que invadem a pessoa e fazem com que essa pessoa que foi uma vítima reviva o evento com pensamentos incontroláveis e repetidos. Então isso acontece com pessoas que passaram por situações, um acidente de carro, pessoas que foram para a guerra, pessoas que viram o crime sendo cometido ao lado delas, pessoas que sofreram abuso sexual. Então, todas essas pessoas estão sujeitas a desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. E agora, pessoal, vamos falar sobre o que eu acho que, se não é a causa, foi com certeza uma influência significativa para esse comportamento do P. Diddy. Tá bom? Lembrando, mais uma vez, eu não estou querendo justificar absolutamente nada. Eu não quero fazer o papel de advogado do diabo. Eu não sou advogado, eu sou médico. Por mais que eu tenha feito metade da faculdade de Direito antes de entrar para a medicina,
Eu não sou advogado, eu sou médico. Então eu só estou aqui fazendo uma análise, uma avaliação de uma possível origem disso tudo. E para quem não sabe também, antes de me dedicar ao estilo de vida saudável, ao tratamento de doenças de forma natural, eu era muito interessado pela psiquiatria. Então, até o finalzinho da faculdade, eu tinha a vontade de fazer residência em psiquiatria, de ter um consultório de psiquiatria, de ser psiquiatra. Eu iniciei o mestrado em psiquiatria no Instituto de Psiquiatria aqui da UFRJ. Acabei mudando de ideia porque eu vi que no final das contas não era aquilo que eu queria. E eu estou falando isso tudo para dizer que eu estudei muito psiquiatria, eu era monitor da matéria na UFRJ, então é um tema que sempre me interessou e que eu me sinto seguro para falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, o P. Diddy nasceu em Nova York, né, numa região pobre da cidade, e o seu pai era um ex-militar americano. Até aí tudo bem, não, o pai militar é um bom exemplo. Só que o pai dele, depois que saiu das Forças Armadas, ou antes ou durante as Forças Armadas, ele se envolveu em atividades ilegais envolvendo o comércio internacional de drogas ilícitas. Todo mundo entendeu o que ele fazia. E, inclusive, ele era sócio de um outro criminoso chamado Frank Lucas, que era conhecido por trazer essas mercadorias ilícitas do Sudeste Asiático dentro de caixões de militares americanos mortos. Para você ter uma ideia, o pai do Diddy, que tinha essa atividade criminosa, ilegal, ilícita, foi morto a tiros quando Diddy tinha apenas 2 anos de idade. E aí ele foi criado pela mãe. E aí a mãe, quando um pai já está ausente, isso dificulta a criação de um filho. Ele tinha um irmão também, ou uma irmã, não sei em detalhes, mas a mãe dele tinha 2 filhos. Então a ausência de um pai, que era o provedor da família, financeiro, já dificulta a criação dessas crianças que cresceram numa situação de extrema pobreza, que é o que dizem. E a mãe, embora a informação oficial seja de que a mãe era uma professora assistente e uma modelo, algumas pessoas que conhecem o P. Diddy dizem que na casa dele, quando ele era criança, durante a infância inteira dele, aconteciam na casa dele diversas atividades. E muitos homens iam lá na casa do Diddy para encontrar com a mãe dele. Então ele tinha um vai e vem, um fluxo de homens mais velhos que iam visitar a mãe dele. Que tudo indica também que agenciava outras mulheres, tá? Ela era dona de uma casa onde mulheres comercializavam o tempo em troca da diversão alheia. Todo mundo entendeu o que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou falando com eufemismos, eu estou dando uma volta, mas a mensagem está sendo captada. E eu estou fazendo isso para que o algoritmo não prejudique aqui o nosso alcance, porque o nosso objetivo, no final das contas, é fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Então, pessoal, vamos lá. O P. Diddy, ele era filho de um comerciante ilegal internacional de drogas ilícitas, tá bom? Que foi morto a tiros quando ele tinha apenas 2 anos de idade. E ele era filho de uma mulher que comercializava o tempo em troca da diversão alheia e que também agenciava outras mulheres com a mesma atividade. Dentro disso tudo, mesmo o Diddy sendo pobre, não tendo pai, não tendo condições financeiras, ainda assim, ele foi para um colégio católico privado. Colégio católico privado, onde só tinham meninos. E ele era até coroinha. O que aconteceu nesse colégio a gente não sabe. Mas a gente sabe o que muitos padres americanos fizeram com crianças ao longo dos últimos tempos, tá bom? Até a Iva Gonetti aí já falou. Sou idosa e nas igrejas já existiam pastores e diáconos que abusavam de crianças e adolescentes. Não estou dizendo que isso aconteceu, porque eu não sei se aconteceu. Mas eu acredito que um comportamento desse, caso realmente seja tudo verdade, um comportamento errático,
comportamento conturbado desse tipo, né, problemático a esse ponto, tudo faz a gente pensar que essa pessoa também passou por eventos traumáticos ao longo da vida dela. E esse background, todo esse ambiente em que ela cresceu, em que ela viveu, isso pode sim ter muita influência no que está acontecendo hoje. Então, um pai ausente que foi assassinado, que era envolvido com comércio ilegal de drogas ilícitas internacional, que trazia dentro do caixão de militares americanos mortos uma mãe que estava envolvida nessas atividades aí que a gente mencionou, essa possível experiência que ele teve num colégio católico na década de 80, com apenas meninos, onde ele era pobre, mas ainda assim estudava num colégio que era particular, que era pago. Como que isso acontecia se ele era pobre? Então, pessoal, toda essa infância traumática pode ter feito com que o Diddy se tornasse uma pessoa predisposta a ter transtornos de saúde mental, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, e tudo isso pode sim ter atingido o Diddy. Mas existe um outro transtorno que é ainda mais grave, não necessariamente grave para ele, mas potencialmente grave para outras pessoas. E eu acredito que é isso que possa ter acontecido. E que transtorno é esse, pessoal? Caso tudo isso que tenha sido falado sobre o P. Diddy seja verdade e não apenas teoria da conspiração, nós muito provavelmente estamos diante de um indivíduo que não tem remorso. Muitas pessoas que conhecem o Diddy pessoalmente relataram comportamentos impulsivos, comportamentos agressivos, ameaçando a integridade física e a vida de outras pessoas. Esse provável comportamento sexual dele, pouco ortodoxo e abusivo, também pode estar relacionado a esse possível transtorno que afeta o Sean Combs, o Puff Daddy, o P. Diddy, o Diddy. E mesmo não conhecendo o Diddy e não tendo consultado, é extremamente provável que, se fizéssemos avaliações mais profundas, chegaríamos à conclusão de que o P. Diddy possui um transtorno chamado transtorno de personalidade antissocial, algo que também poderíamos chamar de psicopatia. Então, se tudo isso for verdade, a chance do P. Diddy ser um psicopata, um sociopata, é enorme. Ainda mais se levarmos em consideração os inúmeros fatores de risco ao que o Diddy foi exposto durante a infância conturbada dele. Sem pai, com uma mãe que trabalhava naquelas atividades. Então, pessoal, mais uma vez, eu não estou aqui querendo justificar um injustificável. Volta depois, por favor. E nem me fazer de advogado do diabo. Eu estou apenas trazendo uma opinião médica sobre possíveis origens de tudo o que aconteceu. Independente de ser sociopata, psicopata, deprimido, ansioso, traumatizado, nada justifica infligir sofrimento a outras pessoas dessa forma. E para evitar que outros P. Diddys apareçam por aí, é preciso, olho aberto, muita atenção no comportamento das pessoas, principalmente no comportamento de homens mais jovens. E essa observação vai permitir que seja feita uma intervenção quando necessário, quando você observar algo estranho. Então, uma pessoa que é muito dissimulada, que tem um comportamento violento, comportamento abusivo, falta de remorso, falta de culpa, falta de empatia, pessoas com comportamento muito promíscuo, envolvimento com atividades ilegais, irresponsabilidade, impulsividade, tudo isso, pessoal, indica, faz o nosso alerta ligar que essa pessoa pode ser também alguém que tenha o transtorno de personalidade antissocial, que é uma condição muito grave para a pessoa, que ela sofre também, muito provavelmente, eu acredito, ou não também, né? Não tem remorso, mas é muito grave principalmente para quem está ao redor dessa pessoa e quem é atingido por essa pessoa. Ok? Pessoal, muita atenção. Vou até contar aqui. Eu nunca contei isso aqui ao vivo, né? Eu nunca contei, já falei para algumas pessoas, mas eu nunca contei para
os meus seguidores. Quando eu tinha 4, 5 anos, eu tinha uma galinha, né? Eu criava a galinha, ela me amava, eu amava a galinha, eu tenho várias fotos com ela abraçado, ela me seguia para tudo que é canto, eu dava comida para ela me amava e eu amava a galinha. Num dia, eu era uma criança, eu tinha 4 ou 5 anos, por algum motivo, eu não sei se era Deus me testando, me colocando à prova, mas me deu uma ideia na cabeça e eu comecei a arremessar a galinha para cima, arremessar a galinha no chão com força. Alguma coisa me fez, me levou a fazer isso. E eu matei a galinha. E eu lembro que eu fiquei extremamente triste, que eu chorei, que eu fiquei arrependido, que eu senti remorso, que eu realmente sofri por ter feito aquilo com o bichinho que eu amava e que me amava também. E eu fiquei muito triste com esse acontecido, que fui eu que causei. Eu não sei se foi Deus testando para ver se eu era um psicopata. Mas tudo indica que eu não seja, né? Enfim, queria contar essa história para vocês, porque esse também é um comportamento observado em crianças com traços de transtorno de personalidade antissocial. São pessoas que gostam de fazer os animais sofrerem, pessoas que gostam de colocar fogo nas coisas, que gostam de destruir as coisas, que se envolvem na delinquência desde cedo. Então vamos observar muito esses comportamentos para a gente evitar que esses problemas cresçam e atinjam outras pessoas, tá bom? Pessoal, é isso, hein? É o que eu tinha para falar sobre o P. Diddy. Quem ainda não curtiu esse vídeo, curte, compartilha esse vídeo, é muito importante. É utilidade pública, tá bom? Esse vídeo aqui é utilidade pública para a gente aprender um pouco mais sobre como observar e identificar pessoas que possam ter comportamentos antissociais, ok? Então vamos fazer essa mensagem viralizar, manda essa mensagem para todo mundo, que essas pessoas vão ficar mais atentas ao mundo que as rodeia, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal, eu vou te ensinar agora como se inscrever, tá bom? Então continua aqui comigo, não se vá, porque eu vou te mostrar como que você se inscreve, tá bom? Se você estiver ao vivo comigo, você vai ver a seguinte tela, né? Você vai ver essa seguinte tela aqui. Você vai ver essa tela aqui, ok? Nessa tela aqui, você tem o chat e você está vendo esse X. Você clica no X, pum, sumiu o chat e aí tem o botãozinho inscrever-se, ok? Inscreve, inscrito, apareceu o sino, aperta, clica em todas as notificações. Pronto. Agora você vai ser avisado quando estivermos no ar, quando postarmos algum vídeo, algum shorts, algo na nossa comunidade ou se estivermos ao vivo. Tá bom, pessoal? Olha, compartilha esse vídeo, tá bom? Compartilha esse vídeo, manda para todo mundo. Esse caso aí tá viralizado, né? Tá todo mundo falando sobre isso. Então compartilha, porque essa é uma oportunidade da gente conscientizar as pessoas para que elas prestem atenção nos comportamentos de quem as rodeia, para identificar possíveis riscos. Tá bom, pessoal? Não se vá, continue comigo. Assista esse vídeo aqui sobre frutas para sua circulação e este vídeo daqui sobre ervas que podem ajudar a controlar a sua ansiedade. É um até logo, eu não me vou, que eu te vejo daqui a pouco nessa live aqui e nessa live daqui. Até já!